palavra de Deus. Está pronto aí? Amém? Vamos, queria que você fechasse seus olhos aí. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de poder mais uma noite, mais um dia, estar debruçado na sua palavra para poder ouvir. E a minha oração é que o teu Espírito Santo venha vivificar essa palavra no nosso coração. Que tu possas, ó Deus, nos dar graça para entendermos a tua palavra e para praticarmos ela em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre um tema, eu quero falar sobre fé, mas eu quero falar com você sobre os inimigos da fé. Você sabe que nós fomos chamados para viver em fé com Jesus, fé que vem da palavra, mas nós temos inimigos que militam contra a nossa fé. Alguém sabe disso, né? Amém? Então abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Amém. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo para o jovem pastor Timóteo, e ele fala o seguinte: ô Timóteo, combate o bom combate da fé. Está aqui certinho? É porque minha tradução é da NVI, tá? É por isso que vai dar um pouquinho diferente aí. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dando uma ordem, na verdade, ele está dando uma advertência àquele pastor jovem que estava diante de uma igreja. Ele fala assim: rapaz, você vai fazer uma coisa, você vai combater. Combater o quê? O bom combate de quê? Contra o diabo? Está aqui escrito combate. O bom combate contra o diabo? Não. Ele fala combate, o combate da fé. Depois ele fala assim, toma posse. Às vezes você fala assim, irmão, você tem que tomar posse dessa verdade. Algumas pessoas ouvem a gente falar assim, né? Obviamente que tirando os exageros que existem, né? E acham até que é uma palavra ou algo que você fala que está contra Deus, ou está mandando em Deus, ou está dando uma ordem para Deus, ou está fazendo... Você tem que tomar posse, né? Às vezes a pessoa até não ouve muito bem isso, mas irmãos, é bíblico. O apóstolo Paulo falou, olha, você toma posse da vida eterna. O que ele está querendo dizer? Pega essa verdade e coloca dentro do teu espírito, que você tem vida eterna. Toma posse de tudo que envolve a questão da vida eterna, ou seja, toma posse da salvação. E quando nós somos salvos, a salvação vem com um pacote completo, gente. A salvação é a salvação da morte. Ele nos salva de viver uma vida derrotada, Ele nos salva, nos tira do lamaçal do pecado, Ele nos passa agora, nos dá uma vida abundante, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria. Ele está falando assim, Timóteo, toma posse das verdades ao teu respeito. Porque ele fala assim, combate o bom combate da fé. Como que você vai fazer isso? Tomando posse das verdades. O combate, está alto o meu microfone, eu estou gritando, eu não quero parar de gritar não, entendeu? Abaixa, que eu grito, porque eu estou gritando mesmo, que tem hora que, né? Aí fica muito, pode abaixar aí. Então, irmão, fala a verdade, está alto não? Não está não? Tá, não está? Aleluia! Ah, irmão, qual foi o culto? Teve um culto aí, rapaz, que eu peguei um irmão dormindo, gente. Meu irmão, como que o cara conseguiu dormir com eu estava gritando? Peguei um cara que domingo à noite assim, ó.
foi domingo à noite, ou foi domingo de manhã, eu não sei que dia, foi de manhã? Foi à noite, não foi? Eu sei que eu comecei a comer, quando eu olhei para o canto que eu vi ele dormir, eu falei, aleluia! Meu irmão só viu o olhinho do irmão, só, ô irmão, glória! É o céu! Não, ele voltou. Tinha sido arrebatado, eu falei, Jesus não voltou ainda não, vem! O combate é da fé. O combate para o qual nós fomos chamados para travar na nossa caminhada cristã é o combate da fé. As pessoas, elas dizem que estão ou vão lutar contra o diabo, contra o inimigo. Mas, irmãos, essa não é a nossa luta, porque Cristo já derrotou o diabo por nós. Pastor, por que você está falando isso? Não sou eu. Vamos ler na Bíblia o que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, 13. Porque Jesus foi o nosso substituto, quando no seu trabalho de redenção, ele derrotou o diabo, a morte e o inferno. Então nós não fomos chamados para brigar com o diabo já é derrotado. Quando nós entramos para lutar contra o diabo, é a melhor luta que existe, a gente só precisa entender. Porque você entra contra um inimigo que já está derrotado. Enquanto nós não nos apoderarmos das verdades bíblicas, nós vamos dar cabeçadas espirituais. Batendo, sem entender que o nosso inimigo já está derrotado. O que nós temos que fazer é alicerçar a fé e combater o combate da fé. Ou seja, não deixa a sua fé morrer. Porque se a fé morrer, vai tudo desandar. Está lá, em Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ficou ótimo o microfone, agora ficou bom. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Jesus rasgou a tua dívida, você não deve mais nada. Espiritualmente falando, você não deve nada. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus já derrotou o diabo, irmãos. Ele já triunfou sobre tudo isso na cruz do Calvário. A luta que nós temos que travar agora é o combate da fé. E se a palavra de Deus diz que existe um combate, é porque nós temos inimigos e obstáculos que surgem para obstruir, para diminuir ou até mesmo para acabar com a nossa fé. Então, nós precisamos conhecer alguns dos inimigos que eu quero apresentar para você da nossa fé. Antes eu quero dizer para você que a falta de fé, ela decorre da falta do conhecimento da palavra de Deus. Se uma pessoa fala assim, mas eu não creio, eu não tenho fé, eu não consigo crer, eu não consigo porque essa pessoa, ela não conhece, não está se aprofundando em conhecer, ou não sabe nada a respeito da palavra de Deus, porque se ela souber, a fé dela vai ser gerada no coração. Por quê, pastor? Romanos 10, 17, abre comigo e vai marcando esses textos, irmão. Vai marcando, isso aqui é alimento prático e muito básico para a sua vida espiritual, mas se você entender esses princípios aqui, você vai ficar de pé até Jesus voltar. É coisa simples, não tem nada aqui demais não, é coisa simples, mas se aprender a simplicidade da palavra de Deus, vai ficar de pé. Romanos 10, 17 diz assim, vou ler nessa aqui, logo a fé vem pelo e ouvirá.
Por que ouvir a palavra de Cristo? Porque Cristo é a própria palavra. Eu sempre falo isso, tem gente nova, e eu sempre tenho que repetir. Lá no Evangelho de João, primeiro capítulo, você vai ver que no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era, e o verbo estava, e o verbo se fez. Quem é o verbo que se fez carne? Quem é a palavra? Conhecendo de Jesus, você vai ter o quê? Fé. Conhecendo sobre Jesus, você vai ser o quê? Liberto. Jesus falou, e conhecereis e a verdade, que é o quê? A palavra. E a palavra vos? Irmãos, não é a igreja que liberta. Frequentar a igreja não liberta ninguém. Sentei na igreja, não, estou frequentando a igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu já sei até falar aleluia. Irmão do lado fala aleluia, e é hora do aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a mão, levanta a mão. E o cara está lá no automático. Mas se ele não aprender sobre Jesus, se ele não mergulhar nessa palavra, se ele não tiver vontade de aprender, vontade de entrar e de ter revelação do Espírito Santo, dessa palavra na vida dele, colocar em prática essa palavra, nada vai acontecer, não vai ser liberto e a vida não vai ser mudada. Razão pela qual, vírgula, eu sempre faço isso nas minhas petições. Muitas pessoas estão na igreja há anos e anos, e as suas vidas não estão mudadas. A verdadeira causa da falta de fé é a falta do conhecimento da palavra de Deus. E às vezes as pessoas dizem assim: é verdade, eu não sei muito sobre a palavra de Deus, mas eu preciso de mais fé. Elas nunca conseguirão evoluir nesse sentido, porque a palavra é a única fonte que vai gerar fé no seu coração. Nós lemos aqui em Romanos que diz que a fé vem pelo ouvir. Esse verbo ouvir, no grego original, significa akoe. A-K-O-E, akoi. Verbo ouvir, do grego. Que não significa só ouvir, né? Logo a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo aqui a palavra, todos nós estamos ouvindo. O pessoal da internet está ouvindo a palavra. Todo mundo. Mas esse verbo akoi, o significado dele é ouvir e reter. É ouvir e reter. Logo, a fé vem pelo ouvir e reter no Espírito a palavra, porque você pode ouvir por aqui e isso aqui sair por... É você ouvir uma verdade, saber o que tem que ser feito e sair daqui e fazer tudo o contrário do que você está ouvindo na palavra de Deus. É ouvir a verdade, não jogar a verdade para dentro do teu espírito, deixar ela escapar, deixar ela fugir e continuar fazendo a sua própria vontade. É como se você estivesse entrando num carro e falando: Jesus, por favor, pode estar nesse carro comigo? Aí você entreguei minha vida a Jesus. Aí você sai do volante, vai para o carona e Jesus entra. E você começa a ir. E de repente, Jesus começa a fazer uns caminhos diferentes do teu, que tu sempre fez. Tu começa a olhar assim e fala: será que a gente sabe o caminho mesmo? Ô Jesus, por aí mesmo, Jesus, tem que estar mais difícil, buracado, né? Eu conheço uma saída ali. Até que de repente você vai falando de Jesus assim, aí você vai botando a mão no câmbio, de repente você já vai chegando um pouco para lá, dá para dirigir dois aqui, daqui a pouco está tirando Jesus da direção. E aí você toma a direção de novo da tua vida, aí bota Jesus no banco do carona e fala assim. Aí começa a ir. Quando tu chega num negócio sem saída, tu fala assim: Jesus, me ajuda agora, Jesus. Mas Jesus, tu não vai fazer nada. Eu estou aqui contigo no banco, está vendo? Jesus não me ouve. É claro. Você já tomou a direção da tua vida, ouviu a palavra, não reteve a palavra, não praticou a palavra, as coisas estão indo para um lado que não eram para ir, e você está reclamando de Jesus e perguntando por que isso está acontecendo contigo. Acorda! Jesus não tem nada a ver
com a confusão que tu fez na tua vida. E a gente fica botando culpa em Deus. Não, o Senhor permitiu. Para com esse negócio, o Senhor permitiu. Foi você que fez besteira. Não, porque o Senhor, ai meu Deus, sei porque que na minha família ninguém fala comigo, minha cunhada fala comigo, minha sogra fala comigo, minha irmã fala comigo, minha mãe fala comigo, meu pai não fala agora comigo. Mas Jesus permitiu isso para me provar. É porque você é que é raça ruim. Falo mesmo. Que não é possível. Jesus quietinho, querendo abençoar a tua vida, tu já tirou ele do comando da tua vida, fez tudo o que tu acha que tem que fazer. Quando o negócio dá ruim, aí tu fala, Jesus, e fica ainda falando, espiritualizando o negócio. Não, porque eu estou aqui, né, pastor, e o Senhor está permitindo eu passar essa prova, porque Ele está provando a minha fé, na minha família, porque lá só eu sou crente. Jesus, que crente. Ninguém, pastor, eu chamo para a igreja, ninguém vem, também nem eu viria. Mas isso é um amigo que a gente conhece, né, gente? Um amigo nosso que a gente conhece, né? Não é ninguém aqui, óbvio. Amém, irmãos? Tá firme aí na cadeira? Amém? Então, olha para frente, finge que não é com você, desfaz, ninguém vai saber. Né? Tá tudo certo. Vamos lá, não sei nem onde que eu parei aqui, calma aí. Isso. Outros dizem assim, Senhor, eu estou orando, pastor, eu estou orando por mais fé. Estou orando para Deus me dar fé. Para Deus te dar fé, você precisa ler, irmão. Orar também tem que orar, obviamente, mas a oração é para uma outra coisa. Fé é conhecimento da palavra de Deus. Para ter fé no coração, você tem que se expor à palavra. É por isso que nós estamos na igreja o tempo inteiro, sempre que é possível. Sempre que você pode, não está trabalhando, vem do trabalho, você vem. Por quê? Porque você precisa, e eu, ouvir a palavra. Porque essa palavra é que te fortalece em fé. Quantas vezes você entrou na igreja pensando em desistir, com a mente totalmente... E você ouve a palavra de Deus, você sai daqui renovado, você fala assim, caramba, eu não vou desistir nunca. Deus está comigo, você sai explodindo de fé. Por quê? Porque esse é o poder que a palavra de Deus tem, de nos encher de fé, de nos encher de esperança. Mas muitos inimigos tentam acabar com essa nossa fé, impedir que ela cresça. Por isso é preciso dedicar tempo à meditação da palavra de Deus, ouvir a palavra pregada, porque fazendo assim, a fé e a vida brotarão do seu espírito, porque Jesus, ele disse, João 6,66, sentindo o vento do deserto aqui. Já sei que está dando problema. Então vamos mudar. Foi. Beleza. Era isso mesmo, não era? Não? Não era? Mas tá bom, vamos assim mesmo. Amém. Diz assim o texto lá de João 6,63, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Essa palavra é Espírito e é vida. Amém, irmãos? Olha que importância que nós temos que dar a essa palavra. A falta do conhecimento dessa palavra, escuta isso, vai bloquear a nossa vida e vai nos manter na escravidão, porque não podemos agir à altura da palavra, além daquilo que nós sabemos e conhecemos dela. Se você não conhece o que a palavra de Deus tem para você, você na hora que você
na hora da adversidade, na hora do problema, na hora do desafio, você não vai saber aplicar o que a palavra diz naquele momento. Se você não conhece, você não pode aplicar. Aliás, nós vivemos, não podemos fazer nada além do conhecimento que nós temos. Muita gente tem muita vontade de ser médico, acha lindo a profissão, eu queria ser médico e tal, mas só o fato de você gostar, achar lindo e achar legal, te capacita ou te dá autorização para você exercer medicina? Não, porque você não pode, por mais que você goste, você não pode fazer nada além do conhecimento que você tem. Amém? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você não sabe que você é lavado, que você é remido, se você não sabe quem você é em Cristo, quem Cristo é em relação a você, como Ele pensa, o que Ele pensa a seu respeito, se você não sabe disso, na hora que o diabo começar a te pressionar, te acusar, na hora que ele começar a querer te encurralar na parede, você vai ficar desesperado, você vai tremer, você vai querer desistir. Por quê? Porque você não sabe que você é amado de Deus e que mesmo que você tenha pecado, existe um advogado que é Jesus, que intercede por você diante do Pai, e onde há perdão, onde há arrependimento, há perdão de pecados. Quando você sabe disso, o diabo ele pode até tentar te acusar, mas ele não consegue sobrepor a você, ele não consegue te parar. Por quê? Porque você fala: o sangue de Jesus está sobre a minha vida e ele me purifica de todo pecado. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o bambambam, mas é porque o sangue dele está sobre mim. Então eu tenho intrepidez e autoridade para entrar no Santo dos Santos. Como diz a palavra, tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Quando você não conhece alguns princípios básicos, você fica com uma vida presa, de escravidão, mesmo depois de ter aceitado a Jesus. A fé irá crescer na proporção do nosso entendimento. Se a minha fé não está crescendo, é porque o meu entendimento da palavra não está crescendo. As causas mais frequentes da nossa incredulidade são falta de conhecimento sobre a nossa redenção, sobre os direitos e privilégios decorrentes da nossa redenção em Cristo. E eu vou falar do inimigo número 1 aqui. Eu tenho aqui, eu acho que 10 minutos, mas é muito rápido. São 3 inimigos que eu enumerei aqui. A falta de conhecimento do significado de ser nova criatura. Isso é um inimigo. O outro inimigo é a falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. E o outro inimigo são as experiências negativas já vividas, que fazem com que, ou querem fazer com que, nos fazer parecer que o que está escrito não é verdade, porque não se cumpriu numa outra situação em que eu vivi. Então, uma experiência negativa, ela quer servir para te dar uma base de que não, Deus não faz, porque houve uma experiência negativa naquele sentido. Uma experiência negativa não pode anular as verdades da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, esse primeiro inimigo, que é a falta de conhecimento do significado de ser nova criatura, é porque muitas pessoas, elas até aceitaram Jesus, mas elas não sabem o que é a nova criação em Cristo, o que é que ela é em Cristo, né? Razão pela qual eu sempre bato na tecla aqui, que você que está aqui, que você entregou a sua vida a Jesus, você precisa passar pela escola de vida que nós temos aqui na igreja, que é exatamente isso, um ensinamento muito básico, é uma base dos ensinamentos cristãos, né, para uma aplicabilidade prática da Bíblia no seu dia a dia, que vai fazer com que você, com feijão com arroz, você tenha uma possibilidade real de combater o bom combate da fé. Isso tudo é fundamentado em princípios bíblicos, simples princípios bíblicos, e que vai fazer você ter a sua fé fortalecida. Não parou, né, o negócio, né? Então, vamos ignorar. Amém? Portanto, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Você é nova criatura. O teu passado
não é igual ao filme, não te condena mais. Tem o filme e a peça, o meu passado não, ou o meu passado me... Quem já viu? Aleluia, glória. Também já vi. Pastor, tu viu? Claro que eu vi, eu sou gente igual a você. Eu sou o quê? Que eu sou um anjo? Não. Mas o teu passado não te condena. Está escrito aqui. Então você tem que saber disso. Quando nós recebemos Cristo, além do perdão dos nossos pecados, nós recebemos a natureza divina. Você sabe disso? E nós passamos a ser pessoas completamente diferentes do que nós éramos. Por quê? Porque nós recebemos uma natureza divina. Onde está isso, pastor? Vamos ler. Eu gosto de falar e de ler. 1 Coríntios 6,19. Perdão, é isso? Não. 2 Pedro 1,4. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A Bíblia diz que nós temos uma natureza divina. Por que nós temos uma natureza divina? Porque 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, ou seja, o Espírito Santo veio habitar em você. É por isso que tu tem uma natureza divina. Recebemos essa natureza de Deus, e por isso nós não podemos mais nos considerar pobres, miseráveis e mendigos espirituais. Nós éramos pobres, miseráveis, lá em Apocalipse, Deus manda escrever para uma das igrejas, dizendo: vocês estão abastados, vocês acham que já são bambambam e tal, mal sabem vocês, aquela igreja se afastou de Cristo, estava longe do propósito de Cristo, e o que o Senhor fala para aquela igreja? Vocês são pobres, cegos, e estão nus. Mas para quem que ele está falando? Para quem está o quê? Longe da vontade, afastado do que era para ser. Mas nós que estamos em Cristo, e que o Espírito Santo habita em nós, e que nós vivemos numa plenitude da vontade e da presença de Deus, irmão, é uma questão lógica e razoável. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu sou morada dele, como que eu posso ser um miserável, um pobre, cego e nu? Tem lógica isso? O Espírito Santo veio habitar, eu vou habitar aqui nessa miserabilidade, aqui nessa pobreza, que eu vou habitar aqui. Tem lógica bíblica disso? Não. Nós somos o quê? Santuário de Deus, amigos de Deus, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Quem você é? Você é isso. Então é assim que Deus te trata, é dessa forma, é nesse respeito, é nesse amor. Ele deu o seu Filho por mim e por você, mesmo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É comigo, é contigo que Ele está falando. Muitas pessoas nem sabem que têm a vida eterna, que não precisam mais ter medo da morte. 1 João 5,13 diz assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Olha aí. Quando nós sabemos o que nós temos e quem nós somos, irmão, isso faz a maior diferença na nossa vida e da forma como nós vivemos nesse mundo.
Isso faz uma diferença incrível. Porque quando tu sabe quem tu é, cara, tu sabe com quem você está falando, você pode falar no mundo espiritual. Ô, capirotada toda aí, como é? Você sabe o que você está falando? Com lavado, com remido. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Espera lá. Aqui tu não entra não, rapaz. Na minha mente não, pode sair em nome de Jesus. Eu sou amado de Deus. Esse negócio assim, ninguém te ama, ninguém te quer, coitado de você. O pastor nem olhou para você, o irmão nem olhou para você. Você é rejeitado. Ih, tá vendo? Ninguém te dá bola. Em nome de Jesus, sai esse pensamento. Por quê? Porque você é amado, porque Deus te ama assim e você pode todas as coisas nele. Irmão, se na tua história até hoje falaram para você que você não ia conseguir, que você não pode, porque você não tem jeito, pois esse menino não deu para estudo, esse menino aí, bota no Senai. Pô, Senai é uma maravilha, né? É hoje que eu vejo como é bom o cara faz o Senai, tem uma profissão, né? Senai, Senac, sei lá, tá bem, né? Falaram para você, mas a tua história até hoje, até o momento que você aceitou Jesus, era uma. Quando você entregou sua vida a Jesus, tudo mudou na sua vida. Eis que tudo se fez novo. O que você não podia, agora você pode nele. O que você não conseguia aprender, agora você aprende. O que era uma barreira para você, acabou, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está em mim, irmão. Não tem jeito, não tem nada que vai me vencer. Eu sou inteligente nele e não tem nada que eu não vou conseguir aprender, irmão. Até matemática eu melhorei. Às vezes eu dou uma rateada. Sabe o que é? Não é nem rateada. Às vezes eu fico fazendo uns cálculos lá com a Mano, com todo mundo lá. O pessoal fala, Glaucio, pode fazer, está fazendo tudo errado, né? Não, é porque ele nem me acompanha. Porque eu já tenho um raciocínio quântico. Eu já chego no resultado. Eles querem fazer continha, eu já chego lá. Já dei a solução. Está doido, rapaz. Cristo está em mim. Como é que eu vou errar 2 mais 2? São 7? Não pode. Ué. Acabou. Não vou poder continuar. Vamos ficar de pé. 9 horas. Eu ia falar do segundo inimigo. Deixa para a próxima. Amém, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo venha vivificar essa palavra em nós. E que nós possamos sair daqui para ruminar, para mastigar, para ler, depois para reler essa palavra. E para colocar para dentro essas verdades. E que nós possamos crescer sim em fé, ó Pai, no conhecimento e na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente.